com a questão da aula gravada. Ok, então, pessoal, já começou a gravar o meu boa noite oficial à turma. Vou fazer o normal de... perdão, eu acho que não comecei a apresentar a tela para vocês, tá? Com o monitor externo. Não adianta eu ficar gravando sem compartilhar a tela. Ok, agora vocês já devem estar vendo a minha tela, correto? Agora sim. Obrigado pelo retorno, vamos lá. Esse som ao fundo aí é o vento, não sei se vocês estão ouvindo, mas vamos lá. Deixa eu estabilizar a imagem novamente, aí, por gentileza, alguns segundinhos. Ok, pessoal, eu acredito que já esteja estabilizada a imagem, já está no primeiro slide, então, como a gente já havia introduzido anteriormente, esse eu chamo de aula 7, né, porque ele se transfere enquanto conteúdo da parte das 3 partes da disciplina, então eu chamo de aula 7, que é a parte de análise forense, tá certo? O que a gente vai ver na aula de hoje e o que a gente vai usar como final ou finaleira da nossa disciplina, né, o fecho das nossas atividades. Ele encerra o módulo 4, em que esse módulo 4 é denominado análise forense, né, em que a gente vai abordar de uma forma sucinta, tá, sobre o viés e que a gente já viu uma série de conceitos que a gente vai trabalhar hoje, vocês já viram ele aplicado no transcorrer da aula. Vocês vão notar isso das aulas, né, desculpa, principalmente aquela parte introdutória que foi até objeto de um projeto de vocês, que era os testes de invasão, os pentesters, né, vocês vão ver que a questão da análise forense usa muito os recursos de pentesters, usa muito a questão de auditoria, que foi outro tópico que a gente conversou bastante, varreu várias aulas tocando no assunto da questão de como auditar um sistema. Então, eu dividi ela em tópicos menores, que é a parte conceitual, os procedimentos periciais, né, técnicas de análise, e a gente finaliza com os slides, com 2, 3 sites para vocês terem como suporte as ferramentas mais utilizadas. Principalmente, eu dei um enfoque maior na pesquisa e nos links que eu vou passar para vocês, em ferramentas que têm uma conotação free, né, que não tem custo. Elas são as melhores ou não são tão boas? Bom, isso não vem ao caso. Vem ao caso que elas são livres e podem ser utilizadas. E depois vocês vão entender um pouquinho que eu estou falando essa questão de usar ferramentas livres, porque vocês podem ser demandados, tá, de algumas atividades. Inclusive, assim como a gente falava da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a questão da análise forense, ela pode demandar uma questão ou aumentar uma questão de empregabilidade, os famosos freelances, em que uma pessoa formada na área pode emitir laudos, tá certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e nesse quesito é fundamental o uso de ferramentas que vão agilizar o trabalho da pessoa que vai emitir algum laudo ou alguma conformidade, tá? Muito, né, o compliance, né, que a gente usa já, a gente vem trazendo isso lá da Lei de Proteção de Dados, o compliance, ou das boas práticas da família ISO 27000 lá, e aqui não vai ser diferente, né? Então, a análise passa um pouco também da coerência da aplicação ou não de boas práticas. Mas então vamos lá. Então nós vamos só recapitulando aqui, a gente vai passar a parte conceitual, os procedimentos da periciais, as análises e técnicas de análise, e a gente finaliza a aula de hoje, esse conteúdo, com indicações de ferramentas que dão suporte e sustentação a esta parte, tá ok? Pois bem, mas afinal de contas, o que é essa análise forense, eu sempre falo forense, né? A gente fala errado isso, forense, ou também do termo computação forense, né? Eu acho que quem já não viu aí nos jornais, agora está parando um pouco, né? Mas principalmente na Operação Lava Jato, né? Na República de Curitiba, que o pessoal brincava bastante, era normal o noticiário estar estampado essa fotinho aqui embaixo da Polícia Federal, né? Tinha até os memes, né? Que o japonês da polícia bateu na tua porta, aquela história toda, e a gente sempre via eles carregando equipamentos para lá e para cá, vinham com mandatos para pegar o celular da pessoa. Bom, tudo isso aí está dentro de um contexto da computação forense.
Então, a computação forense também é chamada de perícia forense em computação. Pode ser definida como uma área da computação responsável por dar respostas ao judiciário. Ele responde, geralmente, uma demanda, certo? Do judiciário, em questões que envolvem sistemas computacionais. Por isso que eu falei que existe um mercado até pouco explorado, principalmente aqui no interior, nos grandes centros, isso fica mais em voga, seja eles pelo judiciário, seja eles por empresas que pedem consultorias nessa parte da computação forense. O que é essa questão? Se tu vai olhar, e a gente atrela muito a essa foto, e usei essa foto aqui, da Polícia Federal resgatando equipamentos, ou levando equipamentos, né? E não sei o que eles estão levando um monitor, mas não, é um all-in-one isso aí, por isso é um computador. E eles efetivamente resgatam esses equipamentos, e antigamente se falava muito nas mídias que eram utilizadas para fazer esta guarda dessas informações, para fazer uma análise a posteriori. Então, existe uma gama muito grande de atividades, e nesse vão aí eu até fui verificar, acho que o último concurso que saiu da Polícia Federal foi datado de 2018. Até eu fui atrás disso ontem à tarde, quando eu estava resgatando a questão do que a gente ia trabalhar no conteúdo, organizando os slides. Vocês sabiam que um perito forense da Polícia Federal ganha R$22 mil por mês? Claro que ele tem que ser concursado. O que ele faz? Ele efetivamente, existem várias instâncias distintas dentro da perícia forense. Uma delas é a computacional, a outra parte de legista e de médicos, que você tem que ter a formação, evidentemente, na área de saúde, que mexe com os crimes, com os corpos dos crimes. No nosso caso, na perícia forense, ele mexe com que os corpos são os dados, né? São efetivamente tudo que envolve. Então, existe essa parte, sim, bem em voga aí, que é a de concursos, ou existe também o que eu coloquei aqui em resposta ao judiciário. Quando você está falando de Polícia Federal, do inquérito, isso já está intrínseco dentro do quadro de profissionais da polícia. Mas, por exemplo, um juiz aqui em Juiz resolve fazer em algum momento um processo, ou está trabalhando em um processo que exige uma comprovação técnica de um determinado registro computacional. Necessariamente, tu vai ter que ter um laudo de um perito. E quem é o perito da área de computação? Quem possui graduação na área e quem tem um know-how para fazer esta questão de respostas. Então, é a mesma coisa que uma petição, guardadas as devidas proporções, por favor, não vamos misturar as profissões, mas é a mesma coisa que eu quero fazer uma petição para um processo, eu tenho que pegar um advogado. Se eu quero um atestado, que eu estou mal de saúde e não vou fazer a prova do SAUS em semana que vem, eu vou pegar um atestado médico. É nesta linha que entra a computação forense, é nessa linha que existe um campo relativamente bem interessante de trabalho, seja ele através dos concursos, em que você entra no quadro, ou você é um freelance, ou você é um consultor ad hoc, que se usa muito esse termo. O que é um consultor ad hoc? Um consultor que é contratado para uma determinada atividade, ou por um determinado tempo para fazer algo relacionado, evidentemente, com a sua profissão. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar e verificar esta parte da computação forense. O que envolve a computação forense, né, ou análise forense? Ela envolve a obtenção e, obviamente, a análise das informações digitais e ou equipamentos. É o que eu falei, assim. Assim como um médico legista vai olhar um corpo, nós vamos olhar os dados, ou vamos olhar os equipamentos que guardam estes dados. Sejam eles equipamentos ou sejam eles mídias, e agora já está muito em voga já nessa questão do clouding e também da rede. A gente vai falar um pouco que a computação forense ela está saindo só da análise de equipamento e leia-se equipamentos, HDs, por isso que antigamente o pessoal chegava lá e arrancava o HD e levava embora. E agora o que o pessoal está fazendo? Não adianta às vezes levantar o HD, porque a informação pode não estar numa mídia. Ela pode estar na nuvem, ela pode estar entre as transações dos sistemas. Então, vocês vão ver nos próximos slides que existe uma parte muito interessante, uma evolução, porque se tu vai olhar essa questão da computação forense, ou análise forense, ela é uma profissão ou uma atividade bastante antiga.
que isso remete já na parte das auditorias. Eu podia fazer o mesmo paralelo. Hoje tu vai auditar uma empresa para ver se ela está em conformidade com algo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, em conformidade com as boas práticas, em conformidade com uma questão de segurança dos dados, ou a gente pode ver se ela está em conformidade com as ações civis. E daí entra efetivamente até a questão da Lei Geral de Proteção de Dados ou toda outra questão que envolve a conduta ética de um profissional. Como eu posso verificar se o Sausen fez alguma coisa indevida dentro da minha empresa? Através de uma análise forense. Eu tenho que especificar, eu tenho que achar os registros. Então, além de ser uma investigação em cima de mídias de informação, ela é também de equipamentos, e esses equipamentos viraram, com o passar do tempo, uma infraestrutura. Então, continuando, e de mídias computacionais para o uso evidência em casos civis, criminais ou mesmo administrativos. Civis, os processos civis, criminais, geralmente o judiciário, tanto no civil quanto no criminal, ele vai demandar uma ação do perito forense. Já uma empresa, os administrativos, pode contratar um profissional ad hoc, que a gente já falou, para ele investigar e coletar provas jurídicas que pode ser usado depois num processo. Então, as empresas também fazem esse tipo de análise. O que a gente também, às vezes, confunde muito com a questão de auditorias. Então, não deixa de ser uma auditoria. Eu já havia falado para vocês que a gente vai voltar bastante no conceito de auditoria e, evidentemente, no conceito de pentesters, de testes de invasão ou de ferramentas que tu pode usar para obter registros, dados que vão virar provas para um processo judiciário. Então, é um pouquinho desta parte introdutória. Quando eu comecei a carregar material, pessoal, e eu sempre faço isso nos inícios dos meus slides, eu coloco a parte de referencial que a gente usa. Os nossos livros textos, eles falam muito pouco da questão da computação forense, tá? E eles são um pouquinho mais antigos sobre o viés de como é abordado. Esse livro aqui, apesar de ser antigo, também eu acho que ele é 2015, 2012, não é uma coisa relativamente nova para a nossa área da computação, mas eu verifiquei que ele é utilizado como livro-texto em vários cursos de especialização, em vários cursos de certificação, né, de treinamento em análise forense, né? E ele tem um viés um pouquinho distinto do clássico. Por quê? Porque ele faz justamente esta divisão e dá maior ênfase à segunda parte. O que é essa divisão? Esse livro foca os principais conceitos relacionados à computação forense, contextualizando e analisando a diferença entre os procedimentos e ferramentas relacionadas, a análise forense computacional. Ele faz a divisão entre uma análise tradicional, em que basicamente você procurava, ou resgatava, ou manipulava as mídias. Leia-se, na época antiga, HDs, até disquetes, até pendrives. Era muito comum o pessoal esconder, por exemplo, o pessoal usava caixa 2 nas empresas, tá? Um comérciozinho ali tem um sistemazinho rodando no pendrive com o famoso caixa 2. Então, quando ele vende no estoque, tem o quente e o frio, evidentemente, para sonegar. E o pessoal se dava o trabalho de botar um HD externo ou um pendrive de grande capacidade em que rodava todo o sistema. Qualquer fiscalização arrancava literalmente o pendrive, botava no bolso e fugia. Então, se vinculava muito às questões das mídias. O celular, hoje, você vai analisar, na verdade, é uma mídia que está registrado, estão registrados ali muitas informações, sejam elas arquivos, imagens ou até gravações. Então, a análise forense tradicional, ela vinculava mídias. A mais moderna, ou a mais atual e a mais usada atualmente, são a parte dos analisadores de tráfego, porque você saiu da mídia e tu foi para a infra. Essa infraestrutura, tu tem os servidores, sejam eles em cloud, ou sejam eles locais, sejam eles remotos. Não precisa necessariamente ser o conceito de cloud de uma empresa que presta esse serviço. Pode ser um cloud de uma rede interna, de uma LAN, de uma empresa, com servidores remotos. Ou a própria troca de informação entre os sistemas, em que ele não fica gravado, mas ele transfere algumas informações ou arquivos. Então, este livro explora justamente esta parte, que daí sim, que são os analisadores de tráfego em cima do ambiente das redes, que é uma nova tendência das ferramentas da computação forense. Então, vocês vão ver isso mais adiante.
Aqui, eu coloquei já no slide que não é ideia, né, de trabalhar, porque se tu pegar esse livro, o próprio livro, esse anterior aqui, que eu botei, que é do Ricardo Galvão, que faz uma introdução, ele tem os conceitos, técnicas e ferramentas, tá? Para grampos digitais. O conceito, entre aspas, de grampos digitais, porque isso aqui já vem da parte analógica do processo, que era aqueles antigos grampos que tu botava na telefonia, tá certo? Isso não existe mais, esses grampos telefônicos, tá certo? Porque tu vai fazer um grampo digital sobre a ótica de capturar informações que são trocadas dentro de uma rede, de uma corporação. Então, esse próprio livro aqui, ele começa com uma parte introdutória, que realmente é um pouco chato, que fala terminologia. Eu não quero estressar o conceito de terminologia, porque é muito próximo, evidentemente, da nossa área, e este livro é escrito não apenas para cientistas da computação, mas qualquer pessoa que tenha esse interesse em demandar ou entrar nesta área. Mas alguns conceitos a gente tem que colocar, então eu já coloquei aqui no slide, não é a ideia de findar todos os conceitos e terminologias, mas algum desses devem ser vistos, né? Eu relacionei 3, porque eles estão bem vinculados sobre o viés do processo, sobre o viés do processo judicial, né? Eles usam ainda o termo mídia de prova. Então, o que é uma mídia de prova? A mídia de prova engloba todas as mídias que são objetos de investigação. E daí são celulares, daí são HDs, daí são equipamentos inteiros, daí são ramaques de disco, são toda e qualquer mídia ou equipamento ou tecnologia que possa armazenar uma prova, um dado que possa ser uma prova para algum processo. Estas mídias, daí a gente pode citar N exemplos, né? Pode ser pendrive, pode ser HDs externos, pode ser, eu vou ficar aqui a noite inteira citando exemplos e variações do mesmo tema. Mas elas são constituídas conceitualmente como mídias de prova. Já uma mídia destino é uma imagem pericial fidedigna das mídias de prova, com proteção contra gravação. O que um bom perito faz? Por exemplo, a Polícia Federal com certeza faz isso, tá? Ou os peritos policiais, eles pegam as mídias de prova e fazem uma cópia, um backup fidedigno, registram isso e selam aquela cópia para ela não ter a possibilidade de ser alterada, ou seja, uma proteção contra a gravação. Então, não é o caso de vocês, mas antigamente quem trabalhava com disquete era você quebrar efetivamente um flagzinho que tinha no disco, que daí sem aquele flagzinho tu não conseguia gravar no disco. Claro que isso não existe mais. Existem artifícios, né, a nível de criptografia, a nível de software, em que você não permite mais que aquele arquivo seja modificado. Querem um exemplo disso? O famoso MD5. Que a gente estudou anteriormente lá no quesito de criptografia. Então, se eu tenho um conjunto de provas, efetivamente, de arquivos que eu não quero que ninguém mexa e quero garantir que eles sejam fidedignos do momento da apreensão, eu poderia usar um MD5. Então, qualquer coisa que eu passo aqui e registro o MD5, a nível de processo, um advogado de defesa diz, não, mas vocês alteraram esses arquivos, essas informações não estavam no log do sistema. Não, está aqui, no momento que nós aprendemos, nós geramos um MD5, e o MD5 aqui do arquivo que está posto aqui, tal, nessas linhas que está o log que nos interessa, bate com o mesmo MD5. Então, isso é só um exemplo como vocês poderiam fazer essa questão de dar um laudo que você pegou um arquivo e aquele arquivo foi feito uma cópia e foi depositado como mídia de destino e é uma cópia fidedigna do original. Evidentemente que na hora de fazer a apreensão vai ter que ter um policial, etc e tal, e gerar todo esse processo. Isso tem uma demanda, porque se não chega lá num processo judicial, isso tem que ter um laudo de um técnico atestando esta questão. O que eu exemplifiquei aqui de forma bem sucinta, através do uso do MD5. Existem softwares que fazem isso. Mais adiante, nos próximos slides, a gente vai entrar exatamente neste contexto, nesta parte. E a última parte da terminologia aqui que eu separei seria a análise ao vivo, tá? Não é muito usado, vocês vão ver o porquê. A análise ao vivo é a atividade pericial realizada diretamente sobre a mídia de prova. Esse tipo de perícia geralmente é realizado quando não se dispõe de recursos e ou tempo para a adequada geração da mídia destino. Por que isso aqui é muito complicado? Porque te abre precedentes para ser questionado a nível de processo.
tá certo? Porque você pode fazer no procedimento de investigação, alguém pode te dizer o seguinte, olha, tu estava investigando lá se tinha um determinado log que eu estava logado no sistema em determinado dia e hora, ou eu não estava na empresa em tal dia e tal hora e foi cometido um assassinato, né? Vamos viajar um pouquinho. E quem me garante que você não alterou essa mídia no transcorrer ou no processo de manipulação desta mídia ou desta prova? Então, assim, é pouco usado isso. Geralmente o pessoal pega a mídia de prova, faz uma imagem fidedigna e lacra isso aqui e deixa no lado, para averiguação, na prova de alguém, aquela história, nunca ninguém fez assim para ti, ó, vou fazer um leilão aqui, você deposita o teu lance aqui nesse envelope, ele vai ser selado na tua frente, só vai ser aberto daqui 5 dias, tá? Quando da divulgação dos resultados, daí na frente todo mundo abre e daí pega, para mostrar que tem integridade, que é fidedigno aquele documento, que aquilo foi uma proposta e ninguém sabia as demais, então só para citar exemplos para vocês. Bom, pessoal, esta é a parte que eu tinha que trabalhar para vocês na parte de análise forense. Tá, mas Salles, a gente não viu nada. Não, vocês vão ver que vocês já viram um monte de coisa disso. Então, tudo que eu venho falando aqui é o quê? Quando você faz uma análise e você usa analisadores de redes para buscar logs ou através de buscar algum tráfego que vocês acham que vai gerar algum problema, vocês estão usando os conceitos, por isso que eu botei os 2 desenhinhos aqui, os conceitos de auditar, de fazer o compliance, de verificar se efetivamente tu está em conformidade ou não. Por exemplo, uma empresa pode analisar na parte forense se ela está em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados. Vai pegar um perito, vai pegar um especialista da área, esse especialista da área vai usar alguma ferramenta, seja ele uma norma ou um scriptzinho, a gente já conversou, para dar uns checklist lá, hoje já existem softwares que fazem isso, a gente já comentou isso, para ver se está em conformidade ou não com uma determinada norma ou uma determinada lei. Tu está auditando. Como tu pode fazer isso usando um software que ele poderia ser, por exemplo, um pen tester, se tu pensa fazer isso internamente na tua rede, na tua infraestrutura de rede da tua empresa. Então, são já conceitos que a gente usa na auditoria, que a gente usou lá nos testes de invasão, só agora com uma análise formal, ou tendo uma metodologia mais definida e principalmente para atender um pedido que geralmente é judicial. Mas a gente colocou nos slides anteriores que ele pode ser através de uma empresa também solicitada, tá ok? Então, nesse slide aqui, eu coloquei, deixa eu só voltar de novo para a tela, ele demora sempre que eu saio do PowerPoint, voltar para a tela, aqui eu coloquei 3 links, pessoal, que eu queria comentar um pouquinho para vocês. Sobre o viés, eu brinco assim, quando chega no final da disciplina, que é o pé na bunda, né, que a partir de agora vocês não têm mais a assessoria do Salles aí para ficar enchendo o saco e falando para vocês. Vocês vão ter que aprender a se virar sozinho. Então, eu deixei alguns sites, e esses são esses 3 sites, o primeiro deles eu achei interessante, ele é relativamente novo, né, datado aqui de março deste ano, em que saiu um artigo, ferramentas mais importantes para a computação forense para hackers e profissionais da segurança. Vocês já sabem, a gente já comentou isso, a questão do hacker, o hacker branco, aquela história toda, e os profissionais da segurança. Então, quais são? Aqui, eu sugiro fortemente que vocês deem uma lida, é um artigo bem interessante, em que ele fala das coleções clássicas dessas ferramentas, tá? Fala das ferramentas, fala das distribuições, a gente já conversou lá nos pentests que existem distribuições Linux já com pacotes prontos, alguns de vocês inclusive já utilizaram, alguns frameworks, alguma parte de análise de imagem e etc e tal, a parte só de análise de forense de memórias, daí você vai ver das gravações, a estrutura de memórias, ou de arquivos voláteis ou não, ou arquivos que são deletados e tu consegue recuperar, quem já não usou antigamente aqueles artigos, eu deletei, mas tu não formatou a tua máquina, se tu não formatou algum resquício, a gente pega pela FAT lá, porque ela só deixou, ou desalocou o bloco, mas a informação está lá. Basicamente, os softwares fazem isso. Elas são um ferramental para vocês conseguirem catar, procurar e levantar essas informações.
E depois vocês vão dar o quê? Vão dar o aval técnico de vocês, que foram feitos os procedimentos corretos, que vocês estão tendo domínio, como vocês acharam. Ah, mas se o cara deletou o arquivo, como é que tu conseguiu recuperar? Ah, porque ele, na verdade, ele só deletou o endereço no catálogo, se não foi mexido no disco, não foi formatado, ou ninguém mais gravou naquela área determinada do disco, eu consigo recuperar. Ah, mas tu conseguiu recuperar todo o arquivo? Não, mas eu consigo recuperar parte de arquivos. E existem algoritmos e técnicas que, a partir da análise de partes de um arquivo, ele consegue fazer o preenchimento. Então, são estes tipos de software que são relacionados neste artigo. Logo em seguida, este artigo, ele remete para vocês uma outra parte que é mais interessante, que eu achei, principalmente quando a gente vai dar uma consultoria ou a gente quer incursionar nesse mercado sem ter grandes gastos, né? Porque, evidentemente, existem ferramentas caras e complexas e que fazem tudo para ti, com certeza. Mas se você optar por ferramentas free, esse site aqui, que é uma referência que eu encontrei aqui neste artigo, aqui, vocês lendo, vocês vão ver essa referência, ele contém as mais de 100 ferramentas da computação forense e segurança cibernética gratuitas. Daí aqui tem os termos de uso, tudo que eles garantem que é tipo um fórum ou um projeto em que as pessoas fazem contribuições sobre o viés de relacionar ferramentas aqui gratuitas para essa questão de auditoria e hacker do bem. Então, tem as divisões, as ferramentas de disco e captura de dados. Todas essas aqui, vocês podem clicar aqui e carregar esses. Visualização de arquivos, ferramentas gerais de e-mail, análise de e-mail. Você trabalha muito com questão de deletar e-mail, de efetivamente deletar anexo. Esses programas trabalham com isso. E assim sucessivamente, pessoal, parte de registros, né? Registros de sistemas operacionais, a gente volta e meia tem que limpar os registros do Windows, né? Porque ele guarda tudo. Na verdade, tem um motivo para guardar, né? Então, fazendo análise desses registros, tem várias informações interessantes que podem ser encontradas. Aqui tem um probleminha do Chrome, né? Nessa página. Mas ferramentas para macOS, análise de dados, e daí aqui vai embora, pessoal. Existem uma série de informações, mais de 100, né? O título já diz, de ferramentas que vocês podem usar. Tá certo? E, por último, o terceiro link lá que eu coloquei aqui nos slides é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, e não foi exceção para vocês, né? Não usem a Wikipédia em trabalhos acadêmicos, não façam referências à Wikipédia, porque a Wikipédia é um trabalho colaborativo, sim, as pessoas às vezes são bem intencionadas e fazem bons trabalhos, bem referenciados, mas às vezes botam um monte de bobagem. Então é normal, e eu mesmo falo isso, que vocês jamais devem usar a Wikipédia como uma referência em um trabalho técnico-científico, porque vai dar margem a essa questão. No entanto, porém, todavia, ela é uma excelente fonte de informações rápidas. Quando tu quer procurar algo, e a partir dele você tem que ter a capacidade de avaliar a pertinência ou não daquela informação. Seja ela a partir das referências que constam explicitamente, né, no trecho que você está olhando, ou a partir de um link, evidentemente, que tu procura. Por exemplo, aqui eu coloquei porque ele está falando da lista de ferramentas também forenses digitais, baseados na distribuição de Debian, o Kali Linux. Vários de vocês usaram o Kali Linux para fazer os ataques de pentest, lá, os ataques de invasão. Então, existem a nível de sistemas operacionais, de Ubuntu, do Python. E aqui também tem uma série de pacotes, ferramentas, tanto para Windows quanto para Linux, para Mac, em que vocês têm a descrição, a ferramenta, a versão. E aqui é a mais ampla. Aqui, se só tinha free, aqui tem alguns proprietários, vocês podem ver, tá? Então, evidentemente, que vai ter um custo, ou vão ter que achar um meio não muito ortodoxo de procurar uma licença dessas aqui para uso. Então, pessoal, como eu falei aí, ó, são 15 para as 8, era meia hora, eu tinha certeza que eu ia matar essa parte do último conteúdo que faltava eu abordar para vocês, que agora fica claro para vocês que nada mais é, deixa eu parar aqui a gravação, o que uma compilação ou uma junção do que a gente viu